Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos 3 entrevistados. Primeiro, o doutor em Filosofia Política, o professor universitário Carlos William Jacques Moraes, conversa com a gente sobre eleições 2018. Depois, vamos conversar com o presidente do Rotary Club Ponta Grossa Alagados, Renato Galvão, que veio falar sobre a Expo e Flor. E por fim, o juiz federal Dr. Antônio César Bochenek fala sobre os projetos sociais da Justiça Federal e sobre a Justiça Federal em si, como ela é, para que ela serve e como ela tem atuado nesse país. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora nós vamos falar sobre eleições 2018. Comigo no estúdio está o professor Carlos William Jacques Moraes, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que tem doutorado em Filosofia Política, professor do curso de Pedagogia da UEPG e também do curso de mestrado em Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, nós podemos começar com as últimas pesquisas feitas que colocam o ex-presidente Lula preso, inelegível, é bom destacar, mas colocam ele na frente com 37% dos votos. Na sequência, Bolsonaro com 18% dos votos. Aí temos um empate técnico entre Marina, entre Ciro Gomes e também Geraldo Alckmin com aproximadamente 5%. Depois Álvaro Dias com 3%. E daí os demais candidatos com 1% ou simplesmente sem citação nas pesquisas. E o que chama a atenção é algo que o senhor mesmo aqui neste programa já tinha falado e também em outros programas que eu acabo apresentando na mídia em Ponta Grossa. O senhor falou sobre a probabilidade de termos um segundo turno entre Lula e, no caso específico, Jair Bolsonaro, mas isso já se passou um bom tempo, né? E o quadro se mantém estável. Porém, a novidade é que Lula, inelegível, PT insiste na sua candidatura, provavelmente como uma estratégia, de acordo com diversos analistas, para que a imagem de Lula apareça na urna eletrônica, embora, obviamente, o candidato será outro. E dificilmente vamos escapar de Fernando Haddad, né? Ou Haddad, dependendo da pronúncia, que hoje seria o vice de Lula. E aqui fica a pergunta, as campanhas estão surtindo efeito, elas são muito curtas. Será que esse quadro vai ser revertido? Vamos ter alguém do PT junto com Bolsonaro no segundo turno? Bolsonaro vence no primeiro turno? Qual seria a opção diante desse cenário? Ok, Ney. Obrigado pelo convite, é sempre uma ótima oportunidade poder novamente voltar ao seu programa. Eu penso aqui que existe um certo limite, um certo teto, né, em relação à candidatura do deputado Jair Bolsonaro, né? E isso tem se demonstrado já há algum tempo, especialmente pela construção de sua candidatura, principalmente nas redes sociais e em alguns programas de TV. Ele não tem passado já praticamente há 2 anos dessa margem entre 18% a 20%. Não é? E isso eu acho que tende a se cristalizar, a se permanecer, né, daqui para frente, principalmente em vista da sua menor visibilidade no programa eleitoral, não é? Ele terá aí quase uma média de 1 minuto menos para poder apresentar a sua proposta de governo, não é? Então, me parece que essa margem não tende a subir tanto, não obstante ainda ser significativa nas atuais pesquisas de intenção de voto. De outro lado, é o candidato também que tem a maior rejeição dentre todos os candidatos, né, já beirando os 40%. Né? O ex-presidente Lula, nesse momento, sob júdice e principalmente sobre a condição de candidato, mas que ainda depende de um julgamento do ministro Luiz Roberto Barroso, ele me parece que esse julgamento ele está para se levar em conta ou não o que foi deliberado pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU,
e é bem significativo também esse posicionamento do Comitê de Direitos Humanos da ONU em função do que representa para o sistema jurídico brasileiro, né, e acatar ou não, né, essa possibilidade de uma candidatura. A candidatura necessariamente não significa, de outro lado, elegibilidade e garantia da posse. Então, ainda assim, nós temos um cenário futuro bastante conturbado, né, e em que o Poder Judiciário vai ser determinante para a configuração do quadro político brasileiro para 2019. Não é? Então, é um cenário bastante incerto e eu diria assim, é uma aposta muito arriscada se o PT, né, manter o nome do ex-presidente Lula como candidato, especialmente após 17 de setembro, quando não existe mais a possibilidade de substituição do nome do candidato. Existem algumas alas do partido, especialmente em torno do ex-governador Jacques Wagner, da Bahia, que pensa que o melhor seria já investir no nome de Fernando Haddad, né, como a cabeça da chapa, né, presidencial do partido, com Manuela Dávila na vice-presidência. Tá? O senhor acredita que Lula consegue transferir votos para Haddad? Porque nas pesquisas onde Lula não aparece, Haddad fica com 4% das intenções de voto. Exato. De outro lado, é o candidato nesses cenários que praticamente há uma semana, 2 semanas da confirmação dos pré-candidatos, é o nome que tem aparecido cada vez mais, tanto na mídia quanto também nas pesquisas. Né? É um nome que pouco conhecido, sobretudo ainda no cenário eleitoral do Nordeste e do Norte, da região Norte do país, mas que tende a se popularizar, né? Especialmente a partir dos programas eleitorais. Mas ainda eu diria para você que é um pouco cedo para nós verificarmos qual que vai ser a força, né, e o impacto de uma possível transferência de votos do ex-presidente Lula para Fernando Haddad. Agora, de outro lado, o que nós percebemos? Que se Haddad não conseguir uma força dessa transferência de votos, existe também uma tendência de transferência para Marina Silva e para Ciro Gomes. Né? E isso, o próprio eleitor pode fazer isso. O próprio eleitor pode fazer isso e existe uma tendência a figurar esses 2 nomes com Bolsonaro para o segundo turno. E aí, nesse sentido, me parece que algumas forças de centro-esquerda e esquerda passam também a apoiar para um segundo turno o nome que for disputar com Jair Bolsonaro. E isso se Jair Bolsonaro chegar de fato ao segundo turno, passando essa margem que ainda existe uma certa dificuldade de ser passada, que é o dos 20%. Em relação, existe o eleitorado do Bolsonaro, aparentemente é muito fiel, mas existe uma possibilidade do próprio eleitor do Bolsonaro, com receio de não vencer a eleição, acabar migrando para um outro candidato, como por exemplo Geraldo Alckmin ou o próprio Amoedo, que hoje se encontra com 1%? Existe alguma simpatia hoje pelo João Amoedo, principalmente de algumas expressões ligadas ao empresariado, né? E muito próxima também do que representa a atual política econômica do país. Não é? Claro que as resistências a esse tipo de expressão político-econômica dificilmente dá chances de um nome que vai ter alguns segundos apenas de programa eleitoral gratuito ter chances de subir nas pesquisas.
Mas, de outro lado, Geraldo Alckmin, ele tende a receber também um apoio do MDB, né, do PFL, dos democratas, né, antigo PFL, mas que também significa o quê? A representação dessa política econômica que sofre muita resistência e está ligado a tudo aquilo que representa um olhar de resistência ao atual governo também. Uhum. Bom, então o senhor acredita que a imagem de Alckmin, mais do que a imagem de Henrique Meirelles, que é o candidato do MDB, pode estar atrelada à minha imagem de Michel Temer, ou ficar atrelada inevitavelmente à imagem de Michel Temer, e por isso mesmo não alcançar o segundo turno? Eles fazem parte da base de apoio do atual governo, né? Então isso não dá para ser ignorado também, e a tendência é o de receber esse apoio para um possível segundo turno. Mesmo com o tempo em TV que eles possuem, porque o tempo em TV que eles possuem é razoavelmente grande. É razoavelmente grande, e aí vale um destaque, né? Todas as legendas políticas, né, procuraram se unir muito mais sobre a estratégia do tempo de programa de TV do que propriamente ao respeito às suas próprias ideologias. Ah, sim. Isso já acontece no Brasil há um bom tempo, né? Há um bom tempo. É curioso ver, por exemplo, em alguns estados, partidos que deliberaram a favor do impeachment da ex-presidente Dilma, né, unidos ao próprio PT para garantir, né, uma coalizão de representações que possa ter um maior tempo de TV. Né? O que, do meu ponto de vista, é bastante lamentável, mas esse é o ethos próprio da política também. Nós temos apenas um minuto para terminar o bloco, professor. Eu gostaria de fazer uma análise breve, que o quadro no Paraná parece um pouquinho mais consolidado, né? Então nós não temos Osmar Dias no páreo, ele abocanharia pelo menos uns 30% dos votos, com certeza. João Arruda talvez venha substituí-lo com uma certa eficiência, eu disse talvez, a gente não sabe ainda, isso pelo MDB, né? E temos o candidato do PSD, que é Ratinho Júnior, e pelo PP, Cida Borghetti. Então, esses dois candidatos tendem a ir para o segundo turno, ou um deles pode vencer ainda no primeiro turno, na sua opinião? Nesse momento, eu acho que existe uma tendência a candidatura de Cida Borghetti a crescer, não é? Ainda existe uma incógnita se vai de fato alavancar essa candidatura de João Arruda. Me parece que há pouco tempo para que de fato ele possa se mostrar. Ele não construiu a candidatura há mais tempo. Existia ainda o imbróglio entre o apoio de Requião a Osmar Dias ou não, e isso foi prejudicial ao próprio MDB aqui no estado. Então, de qualquer forma, com Ratinho Júnior ou com Cida Borghetti, o atual grupo que hoje está à frente do governo do estado vai ganhar, não é? Com algumas poucas diferenças de política econômica, de investimentos em estado, de investimento em infraestrutura, em educação e saúde. Então, me parece que a lógica do governo, ela praticamente tende a se manter, né? E a partir do quê? A partir de um possível quadro que vai eleger ou Ratinho Júnior ou Cida Borghetti. Tá? Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Muito obrigado, Ney. É sempre uma oportunidade de falar sobre esse cenário político que nós estamos vivendo e chamamos a atenção a toda a população a acompanhar também as deliberações, as decisões e as notícias sobre o cenário eleitoral brasileiro. Novamente, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.